Boa noite para todos. Vocês estão sendo gravados. O tema da aula hoje é o movimento renovador da educação física, parte 1. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, tá? A partir desse momento, vocês estão olhando a minha tela, não é isso? Confirmem para mim, por favor, por áudio. Vocês estão vendo a minha tela? Então, sim. Tá. Sim. Então, o título é Crise e Movimento Renovador da Educação Física Brasileira. Na última aula, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre a crise, tá? Quem não assistiu essa aula, tá lá na plataforma, volte e assista, por favor. Mas para quem não assistiu, eu vou fazer uma breve recapitulação aqui para não ficar tão perdido. Então, o que nós conversamos na última aula, né? Que nós estamos fazendo uma avaliação histórica da educação física a partir de vários autores, mas principalmente a partir do segundo capítulo desse livro aqui, Educação Física, Currículo e Cultura. Os autores são Marcos Garcia Neira e Mário Luiz Ferrari Nunes, que são os autores da foto aí. Ambos, né, escreveram esse livro aqui à esquerda, Educação Física, Currículo e Cultura, e o segundo capítulo desse livro, ele trata justamente da história da educação física. E ele divide a educação física em 5 momentos. É claro que essas divisões, elas são meramente didáticas, tá? Tem características próprias, tem aspectos que são inerentes a cada momento, mas não significa que a educação física teve modificações, assim, deixou de ser algo de forma abrupta e virou outra de um dia para o outro. Não, são transformações graduais, progressivas, e muitos aspectos lá do primeiro momento persistem até os dias de hoje. O segundo momento, que é o currículo esportivista, eu diria que ele é predominante nas escolas até os dias de hoje. Eu estou falando aqui sem nenhum embasamento autoral, né? Sem nenhuma pesquisa, mas uma intuição, a partir da fala de vários professores e dos próprios alunos, que o currículo esportivista ainda é hegemônico na educação física. Ou seja, o segundo momento acabou, mas o legado do segundo momento persistiu, tá? Ela não deixou de ser... a educação física não deixou de ser esportivista quando nós chegamos no terceiro momento. E o terceiro momento, que é o tema da aula de hoje, ele será dividido em 2 partes, né? Em 3 partes, na verdade. Nós começamos a falar do terceiro momento na aula passada, quando a gente falou da crise, né? E aí, hoje, nós vamos falar desse movimento renovador da educação física, metade dele, né? No campo das ciências psicobiológicas, mais especificamente no currículo desenvolvimentista e no currículo psicomotor. Então, nós vamos discutir esse movimento onde a educação física tenta se inovar após uma série de críticas. E na próxima aula, nós vamos falar sobre o movimento renovador da educação física, mas na perspectiva das ciências humanas. Mais especificamente, a partir dos currículos crítico superador e crítico emancipatório. Não se preocupem se vocês não estão entendendo muito até aqui, eu estou fazendo só, né, uma reconexão com o que já foi e com o que virá. Mas cada conceito que eu anunciei aqui será trabalhado de uma maneira mais detalhista ao longo da aula desta e da próxima, tá bom? E o terceiro momento, então, será dividido nessas 3 aulas. A última aula da crise. Hoje nós estamos aqui, ó, currículos psicobiológicos, desenvolvimentista e psicomotor, tá? A aula tá aqui, né? E na próxima aula nós vamos falar disso daqui, ó, ok? E depois na próxima aula do quarto momento, onde a gente vai falar do CREF, do Sistema CONFEF-CREF São Paulo. Dá para trazer essa polêmica aí da desregulamentação da educação física que está circulando. E o último momento é para falar da educação física contemporânea, né? É para falar do que está acontecendo hoje, da educação física no hoje. O quinto momento é o atual, é a contemporaneidade, certo? Então, esses são os nossos próximos passos. Começando, então, aqui no verdinho, né? Antes, revendo o que foi essa crise. Então, nós vimos na última aula que a educação física passou durante muito tempo sendo esportivista e cumprindo com uma função que era segregatória na escola, né? A educação física ela era baseada nos valores esportivos, ela era voltada para poucos, né? Para os aptos fisicamente, para os habilidosos esportivamente. Então, ela era muito seletiva e ela acabava gerando muitos traumas nas crianças que não eram afeitas a esse tipo de educação física
e ela era muito voltada para uma sociedade que buscava se industrializar, produzir, se renovar tecnologicamente. Então, a educação física cumpria esse papel de uma espécie de política do pão e circo, uma espécie de política de descanso para a produção fabril, uma espécie de produção de acriticidade dos seus alunos, né? Então, a educação física ela estava dentro dessa escola acrítica, dessa escola que não formava o cidadão que refletia sobre os rumos da sociedade. Um cidadão que era formado só para, né, ficar quieto, trabalhar e produzir mais nada. Então, quando a ditadura cai, né, e esses intelectuais voltam e começam a apontar os defeitos da escola, porque até então eles eram proibidos de falar pela ditadura, a educação física entra em crise, porque os autores são unânimes em dizer que ela era excludente, seletiva, uma educação física perniciosa para a formação do aluno, mas ninguém sabia muito bem o que colocar no lugar, então por isso que ela entra em crise, né? O maior nome associado à crise, como eu disse na última aula, é o João Paulo Subirá Medina, esse autor aqui, que tem esse livro que eu recomendo a leitura, onde ele vai pedir a necessidade de uma crise, quando ele constata a acriticidade que assolava a área, né? O quanto os alunos que estavam se formando a partir da pesquisa que ele fez eram ingênuos, né? Não eram capazes de fazer uma leitura mais complexa da realidade, justamente porque a formação não permitia isso, né? Bom, então, depois desse momento de crise, alguns autores vão dizer que está em crise até hoje, eu discordo, eu acho que teve muitas respostas para a crise, né? Por isso que nós falamos em movimento renovador da educação física, ou seja, os cientistas lançaram-se, né, ao desafio de propor uma educação física diferente, uma nova educação física. Eu estou falando do quê? Eu estou falando dos anos 80, 90, tá? Então, se a crise remete bem aos anos 80, os anos 90 já tem ali um monte de resposta para uma nova educação física. Algumas com autores que começam até antes, né? Que escrevem até desde os anos 70 e tal. Caso eu vou citá-los aqui, tá bom? Bom, só que nós temos que entender que essa disputa da educação física ela foi bem polarizada, tá? Então, por um lado, nós tivemos aqueles que eram considerados uma espécie de conservador, porque eles não queriam que a educação física se metesse a falar de política. Por outro lado, nós tínhamos aqueles que diziam que não falar de política era contribuir para uma sociedade acrítica. Então, houve uma polarização entre o biológico e o social, entre os autores que entendiam a educação física na área das ciências psicobiológicas e os autores que entendiam a educação física na área de humanas, tá? Houve o que é uma polarização? É uma disputa, é uma briga. Hoje nós vamos ver o lado dos biológicos, tá bom? Nós vamos ver o que os autores que pensavam a educação física enquanto uma ciência neutra do ponto de vista político recomendavam em termos de aula, como deveria ser uma aula, tá? Então, nós vimos que até os anos 80, a educação física ela tinha respaldo exclusivamente pelas ciências biológicas. Quem dava suporte para o conhecimento da educação física era a ciência médica. Quando ela entra em crise, começam a surgir, então, autores que vão beber na fonte das ciências humanas, né? Na sociologia, na filosofia, na antropologia, entre outras ciências humanas. Mas a força maior ainda era pautada pelas ciências biológicas. Vamos ver quem eram, então, esses sujeitos das ciências biológicas, tá? De onde eles surgem? Bom, a educação física não tinha formação aqui em mestrado, doutorado. Então, muitos deles foram buscar estudo fora do Brasil. Por exemplo, tem professores que foram estudar na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, tá? Uma série deles foram continuar a sua formação após a graduação, fazer mestrado, doutorado e se formar enquanto um professor, um acadêmico, fora do Brasil. Porque só depois, né, que foi criando, se eu não me engano, os primeiros cursos de pós-graduação em educação física no Brasil são os anos 70, mas eram pouquíssimos, tá? Então não tinha muita oferta. Quando eles voltam para o Brasil e o Brasil começa a investir um pouquinho mais em ensino superior e criar suas universidades,
ou investir mais nas suas universidades, criando cursos de educação física, eles trazem, então, esse movimento renovador, essas novas ideias, para substituir aquele esporte que era predominante e hegemônico em todas as escolas do Brasil, tá? Quem são essas pessoas, então? Né? Então, aqui tá as respostas, já falei, né? Respostas às ciências humanas, respostas às ciências psicobiológicas. Hoje nós vamos ver aqui, ó, o lado da direita, tá? Esses que eu estou circulando aqui. Quem são essas pessoas? Talvez um dos que mereça mais destaque é esse cara aqui, né? Ele é médico, tá? Chama-se Victor Matsudo. Ele cria o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, CBCE, existe até hoje o CBCE, mas ele abandona o CBCE quando o CBCE ele se torna meio que dominado pelas ciências humanas. Aí ele abandona o CBSE, que ele havia criado, e ele cria o Celafisc, que é, eu não sei, se eu não me engano, é Centro de Estudos Laboratoriais de Aptidão Física de São Caetano do Sul, alguma coisa assim. Eu sei que é São Caetano do Sul, porque é um centro que fica em São Caetano do Sul. E hoje é um dos centros mais importantes para estudar a fisiologia do exercício no Brasil, né? O professor Otávio, que vocês vão ter aula aqui na FEFISO, está sempre frequentando as reuniões do Celafisques, né? O CBSE, por sua vez, vai se tornar o maior centro brasileiro de ciências humanas na educação física. Como eu sou de humanas, eu estou sempre indo no Combrace, que é o maior congresso brasileiro de educação física, né? Apoiado nas ciências humanas, tá? Ou seja, houve essa polarização já no seu início, tá bom? E esse Victor Matsuda, ele foi importante para a educação física, apesar de ser médico, porque ele incentivou estudos em atividade física, em fisiologia do exercício, né? Mas talvez o maior renome, porque o Dr. Victor Matsuda, ele não pensou em escola. E naquela época, falar de educação física era falar de escola, tá, pessoal? Nos anos 80, nos anos 90, lembre-se que não havia sido inventado o CREF ainda. Então, assim, qualquer um poderia dar aula no clube. Se você soubesse dançar, você poderia dar aula de aeróbica, que era o fitness do passado. Se você fosse um ex-jogador, você poderia ser treinador ou preparador físico. Se você fosse um lutador, você poderia ter sua academia. Não tinha CREF para fiscalizar tudo isso, né? Então, o campo da educação física naquela época era muito restrito. Quem fazia a faculdade de educação física fazia para dar aula em escola, para isso. Pouquíssimos eram pesquisadores, preparadores físicos, fisiologistas, pouquíssimos, eram mais médicos mesmo, né? Então, o Dr. Victor Matsuda, ele não influenciou muito a escola. Quem influenciou mesmo foi esse próximo cara aqui, né? Chamado professor Gotani. Ele foi até reitor da Escola de Educação Física, diretor da Escola de Educação Física da USP, né? Tem que arrumar isso aqui. E ele fez o mestrado dele no Japão. Ele fez o mestrado dele antes mesmo do primeiro mestrado em Educação Física no Brasil, que é de 77 na USP. Então, quando ele vem para a USP, ele era um dos poucos que tinham formação para assumir uma educação física para além do ensino superior, né, de nível de pós-graduação. E a especialidade dele era o desenvolvimento motor. Então, vocês vão até achar várias entrevistas dele. Se você procurar Gotani aí eu vou linkar no Saga lá, vocês podem assistir um pouco a pesquisa dele, né? Um pouco do que dele falando, tem vários vídeos e tal. Ele defende que a educação física não tem envolvimento nenhum com a questão social, com a questão sociológica, com a questão política. A função da educação física é trabalhar as habilidades motoras básicas, amadurecendo-as até chegar nas habilidades motoras complexas. Quais são as habilidades motoras básicas, né? Saltar, correr, agachar, receber, arremessar, enfim, né? São divididas em 3 categorias, né? Atividades de estabilização, locomoção e manipulação. Vocês vão aprender tudo isso, tá? Não é o momento de aprender agora. Como a disciplina chama-se Introdução à Educação Física. Então, eu estou introduzindo vocês nesse universo. Vocês vão estudar isso mesmo profundamente ao longo do curso. E aí, quem quiser ir se adiantando, quem quiser ir já vendo um pouquinho, pode pegar esse livro aqui na biblioteca quando a gente voltar, mas eu tenho ele em PDF também. Você pode enviar um e-mail para mim,
e eu mando esse livro aqui para você, tá? É um livro, já está ultrapassado um pouco, ele é bem antigo, mas ele é o começo, né? Ele é o início de toda essa discussão, tá? Então, o professor, quando ele é desenvolvimentista, qual é o grande objetivo dele? Não é formar um aluno crítico, não é formar um aluno preocupado com a sociedade, não é formar um aluno preocupado, né, com mudar as relações sociais injustas. Não. O professor desenvolvimentista, ele tem como objetivo que o aluno dele tenha uma boa coordenação motora. Para quê? Para que ele seja um bom atleta, para que ele seja uma pessoa que saiba explorar suas capacidades físicas, para que ele seja uma pessoa que saiba se movimentar adequadamente diante de um contexto de dança, de luta, de esporte, ou até das atividades cotidianas, como trabalhar, fazer uma limpeza, etc., né? Então, o grande foco aqui é trazer habilidades motoras para as crianças. E o livro começa a discutir isso, tá? Não é o objetivo dessa aula dizer como fazer isso. Essa é uma vertente que existe até hoje, ela é muito forte na USP até hoje, tem pesquisadores estudando isso até hoje, né? Houve até um casamento muito bom entre a abordagem desenvolvimentista e a abordagem esportivista. Por quê? Porque o grande foco do segundo momento da educação física, que era a questão do esporte, ele é potencializado pelos ensinamentos da educação física desenvolvimentista. Então, se a gente entender o desenvolvimento motor como o processo de amadurecimento que vai por toda a vida, das condições biológicas, né, do indivíduo, entender como se dá esses processos é fundamental na elaboração de treinamentos que favoreçam o ensino de esportes. Então, apesar de ser uma nova abordagem da educação física, um novo currículo, uma nova forma de entender a educação física, então, se você pegar um professor desenvolvimentista, é muito diferente a aula dele de um professor esportivista clássico lá do segundo momento, né? Houve sim uma espécie de sincronia, né? Uma espécie de conexão entre as perspectivas, e muitos professores começaram a ensinar esportes a partir dos conhecimentos do desenvolvimento motor. Ou seja, se eu sei as etapas do desenvolvimento motor, se eu sei como se dá o amadurecimento dos movimentos no ser humano, eu consigo planejar melhores aulas para o ensino de alguma modalidade esportiva, tá? Então você vai ver essa aproximação entre os pensamentos de uma maneira muito forte. E essa é a primeira resposta da educação física pelo campo das ciências psicobiológicas. Por que eu estou falando psicobiológicas? Porque esses conhecimentos não são pautados exclusivamente pelas ciências biológicas, tá? Então, por exemplo, o que é estritamente biológico é o crescimento, né, e o desenvolvimento físico. Por exemplo, a puberdade, a questão hormonal, a questão do ganho de massa, de crescimento ósseo, essas questões são puramente biológicas. Mas o ensino de esportes, ele não se limita ao aspecto biológico. Há uma aprendizagem ali que é cognitiva, né? Que é fruto do pensamento, que é fruto, né, da psique em ação. Então, as ciências da aprendizagem, as psicologias da aprendizagem, também influenciaram muito essa perspectiva motora, porque era a ideia de aproximar como se dá a aprendizagem no adulto junto com o comportamento motor, né? Então, qual a relação entre a aprendizagem dos movimentos corporais com a aprendizagem cognitiva? Qual é a relação? Então, eles buscaram essa aproximação, né? Eles buscaram a inspiração em autores da teoria da aprendizagem clássica. Quais são esses autores? Aí vocês podem ter ouvido falar, né? Jean Piaget, né? Vygotsky, Vallon, Brunner, Erickson, enfim, uma série de autores aí que vocês vão conhecer ao longo da faculdade, tá bom? Né? Não se preocupem com isso. Só estou dizendo que houve uma aproximação muito forte entre a cognição e a abordagem desenvolvimentista,
certo? Bom, qual é a outra, então, abordagem da educação física que veio como resposta para esse movimento renovador, uma resposta para a crise na qual a educação física estava tentando sair? Além do currículo desenvolvimentista, além da abordagem desenvolvimentista, nós tivemos também a abordagem psicomotora, tá? Então, quando a gente fala de psicomotricidade, a gente está falando de uma coisa que tem a mesma ciência base como fundação, ou seja, também são autores que vão se alimentar nas psicologias e nas biologias, né? Por isso que é de ciências psicobiológicas, mas eles vão usar com outros objetivos. Vocês já vão entender qual é a diferença, tá? Então, quem é a inspiração disso? Eu posso citar dois principais. O primeiro deles é esse francês, chamado Jean Lebouche, né? Ele tem esse livro aí à sua direita, Educação Psicomotora, a psicocinética na idade escolar, tá? O Jean Lebouche, ele é um médico, ele fez educação física na França, né? Na Escola Federal de Esporte de Macolin, na verdade ele fez na Suíça. Ele era francês, mas ele estudou na Suíça. E ele estava insatisfeito com a formação que ele tinha. Como assim? Ele achou que a formação em educação física era estritamente técnica e pouco científica. Tinha pouco aprofundamento no modo de funcionamento do corpo. O que ele fez, então? Ele foi fazer medicina. Mas ele não foi fazer medicina para atuar como médico. Ele foi fazer medicina para ele entender melhor como o corpo funciona, qual é a relação entre o pensamento e o movimento, para ele aplicar melhores aulas de educação física. Muito interessante isso, né? Um cara que quis estudar muito mais profundamente a psicologia e as biologias e a fisiologia do corpo, né? Para então aplicar nas suas aulas. Ele fez muito sucesso no Brasil, veio dar várias palestras, né? Deu vários cursos, os livros dele venderam bastante, tá? Foi um sucesso grande na época. Até hoje ele é um pouco lido e tal, ainda tem a sua importância. Mas talvez o maior destaque aqui, que seja interessante para vocês, não seja o Jean Lebouche, mas sim o professor João Batista Freire, né? O professor João Batista Freire, ele é enquadrado por Neri Nunes como psicomotor, ainda que ele não goste do título, porque ele lê uma série de autores que falam tanto das questões psicológicas quanto biológicas, e ele tenta unir esses conhecimentos nas suas aulas. O livro mais famoso dele, por exemplo, está à sua direita aí, chama-se Educação de Corpo Inteiro. Por que de corpo inteiro? Porque para ele, as abordagens que focavam somente na questão motora, elas eram limitantes para a compreensão docente no trato com os alunos. Como assim? Para ele era muito pobre o professor olhar só para o movimento, puramente para o movimento. Porque para ele o movimento era resultado de coisas maiores, né? De aspectos mais complexos das dimensões humanas. E não só a questão motora, né, que é observável e é objetiva. E ele também achava que essa abordagem desenvolvimentista, ela tentava padronizar o movimento do ser humano, enquadrando ele em padrões, em formas rígidas de se mover, que tolhiam a criatividade, que diminuíam o potencial de ação, que diminuíam as possibilidades de resposta motora, psicológica, social das crianças, né? Então, baseado em autores parecidos, mas também adicionando ali na sua alquimia teórica outros pensadores, né? O que o João Batista Freire vai dizer é que a função da educação física é sim cuidar do movimento, é uma função, sim, importante, mas não para padronizar o movimento, e sim o movimento ser um meio para desenvolver outros aspectos humanos. Quais são os outros aspectos humanos que devem ser desenvolvidos a partir do movimento? Questões cognitivas, que a gente também pode traduzir como inteligência, ou seja, é possível trabalhar a inteligência da criança pelos jogos, pelo movimento, pela educação física. Trabalhar a afetividade, ou seja, a questão psicológica da criança, se ela é muito tímida,
se ela é muito violenta, se ela é introvertida, extrovertida, tudo isso pode ser trabalhado através da educação física. E também a questão da socialização. Ou seja, mas não uma socialização crítica, tá? Não um olhar para a sociedade e vamos mudar a sociedade porque isso, certas coisas são injustas. Não, isso aí é tema da próxima aula. O foco aqui era questões sociais como o egoísmo, saber trabalhar em equipe, dividir o brinquedo, não agredir o coleguinha, saber respeitar as diferenças. Então, eram questões de socialização no âmbito menor, no âmbito de convivência, e não no âmbito político, tá? Então, é um livro que, ainda que ele seja mais complexo do que o anterior, né, do que a perspectiva desenvolvimentista do Gotani, ele era um livro que não adentrava questões políticas, tá? Por isso ele também é considerado uma visão acrítica da educação física, é considerado uma visão psicobiológica da educação física. Bom, vamos fazer aqui uma revisão final para encerrar essa aula, então. A educação física, até agora, nós foram ensinados 3 momentos, 2 momentos inteiros e metade do terceiro momento. Eu vou tentar deixar o mais claro possível. Primeiro momento, a educação física era o quê? Ginástica. Qual era o grande intuito de um professor que dava aula de ginástica? Deixar os meus alunos mais fortes. Prepará-los fisicamente para o desenvolvimento da nação. Perfeito? Né? Era aquele momento do Brasil de se afirmar enquanto uma nação, etc. Como eram as aulas? Igual as aulas da Iris que vocês tiveram a chance de ter. Era aquilo. Beleza? Educação física esportivista, segundo momento da educação física, até meados do século XX. Qual é o grande objetivo de um professor esportivista? Ensinar esporte, ser o campeão, ser o melhor, ganhar campeonatos, disputar e saber trabalhar e ser o mais esforçado possível. Qual era o grande intuito da educação física esportivista? Fazer com que as pessoas produzissem mais. O Brasil estava crescendo a sua industrialização, então precisávamos de pessoas que não questionassem o governo e trabalhassem bastante para produzir cada vez mais. Aí vem a crise, né? Cai a ditadura, um monte de gente começa a falar que a educação física não presta, tá ruim daquele jeito, então vem uma crise, e aí vem os movimentos renovadores. O terceiro momento é esse movimento de resposta para a crise. O terceiro momento é o momento de renovar a educação física que vinha sendo feita até então. E nessa primeira parte nós falamos do quê? Das 2 respostas das ciências psicobiológicas. O que as 2 ciências psicobiológicas tinham em comum? O fato delas não pensarem a educação física como um local de discussão social política mais ampla. A função da educação física é cuidar do movimento da criança. Só que entre elas têm objetivos diferentes. Enquanto uma tinha como objetivo a padronização dos movimentos da criança para atingir o estado maduro, né, um estágio mais amadurecido de capacidade de movimentação do corpo, e essa é a perspectiva desenvolvimentista, na perspectiva psicomotora, o grande foco era, através do movimento, uma educação pelo movimento, atingir maior desenvolvimento cognitivo, ou seja, trabalhar a inteligência da criança, maior socialização, ou seja, adequar a criança a seu espaço de uma maneira confortável, maior capacidade afetiva, né, trabalhar questões psicológicas das emoções de cada criança, e também o aspecto motor. Mas o aspecto motor aí era o caminho e não o fim. Era o método, o meio e não o objetivo. E é por isso que elas são distintas, ainda que muito parecidas, tá? Então, nesse exato momento, eu paro de compartilhar a tela, não estou mais compartilhando tela, né? E voltamos, então, para... Vou cortar a gravação também,